Para sempre, o Protocolo Pandora. A 93ª HQ que eu tô lendo nesse meu projeto aí de fazer o desafio 365 HQs durante o ano de 2019. Essa aqui é uma HQ que se passa, é uma continuação da revista Fábulas, que ficou muito famosa no selo Vértigo, a revista do Bill Willigan, que aí foi publicada, eu acho que por uns 13 anos. E por ser uma continuação de Fábulas, eu vou ter que dar alguns spoilers do final da série, então quem não quiser pegar spoilers, eu acho que infelizmente não vai poder estar vendo esse vídeo. Mas assim, uma coisa a se dizer sobre Fábulas é que ela é uma HQ que começa muito bem, vai decaindo para boa e chega no final e termina péssima, sem fôlego nenhum, com boas ideias, mas completamente mal executada. E no final de Fábulas, a existência das fábulas é revelada para o mundo mundano, e assim termina a HQ, com os humanos normais finalmente descobrindo que estão compartilhando o mundo com fábulas dos livros infantis, dos livros de história e tudo mais. Com o castelo lá que o pessoal morava sendo destruído, e várias fábulas morrendo, se mudando, e indo tocar sua vida em outros lugares, e assim terminando. Uma forma boa de terminar a série, mas que ainda possibilitava novas histórias. E essas novas histórias elas foram aqui abordadas nessa revista Para Sempre, o Ever After, em inglês, que foi escrita por Dave Justus, que é um escritor que eu não me lembro de estar... Dave Justus e Lila Sturgis, que são escritores que dos nomes não me sinalizam nada, muita coisa não. Essa obra, ela tem uma proposta bastante diferente do que era o Fábulas Antigos. É uma proposta que eu fico olhando assim e fiquei pensando, pô, talvez não seja legal não, acho que vai ser só pra tentar chamar a atenção aí e vai ser besteira. Mas, porque é o seguinte, a proposta é a seguinte, a questão das fábulas e o mundo mágico foi revelada para os mundanos, e com isso vários itens mágicos, encantamentos, feitiçaria, ela foi conhecida pelas pessoas normais, e isso pode causar bastante confusão e rebuliço para a Terra, para as fábulas e para as terras natais, dos reinos que as fábulas vieram. E por isso uma organização é criada por um personagem chamado Penacho, que eu não me recordo dele, mas eu já dei uma pesquisada, ele aparece em spin-offs de fábulas que eu ainda não li. E essa organização é uma organização de espionagem lá, James Bond, só que com mais violência e sacanagem, não no sentido sexual. E às vezes, embora no sentido sexual, mas sim de que o Penache é um escroto e ele faz o que precisa ser feito para as coisas sejam cumpridas. E entre os seus operativos, o que eles chamam de jogadores sombrios, tem três personagens que já haviam aparecido. O Pedro Flautista, que aparecia em algumas histórias curtas de algumas fábulas tentando retomar um reino lá que estava um reino das terras natais que depois do inimigo ter sido derrotado, o adversário. Bo Peep, que é a pastora Inaga, que é a esposa dele, e que, se não me engano, ela aparece em Toy Story 3. São fábulas aí de histórias bem pouco conhecidas, assim, principalmente no Brasil. E também tem o João Hanson, de João e Maria, que ele tinha sido um personagem com bastante destaque no Fábulas antigo, e que depois de um tempo a Fábulas ficava variando dos personagens, e ele acabou saindo de cena e agora retornou aqui. E também um dos personagens que ele começa a HQ ingressando nesse grupo é Connor Lobo, um dos filhos do Lobo Mau e da Branca de Neve, e que herda os poderes do pai de metamorfose, podendo se transformar em lobo e, na verdade, em qualquer coisa que ele quiser. E é um cara bastante aventuresco e que tá super animado e ansioso com a ideia de ser um espião mágico vendo as coisas aí protegendo o mundo mundano e o mundo das fábulas. E essa premissa inicial eu achei que poderia ser besta, mas na verdade ela foi muito boa. Os autores souberam pegar as bases que Fábulas tinham lançado, colocar alguns anos à frente e explorar bastante essa questão do mundo mágico, agora ter vazado para o mundo mundano, e de colocando humanos tentando coletar artefatos, realizar rituais, às vezes por motivos banais, às vezes por motivos mal intencionados, às vezes por motivos equivocados, mas bem intencionados, mas que de uma forma ou de outra os jogadores sombrios têm que ir lá resolver a parada. E
como já marca da revista Vertigo, bastante violência, e por ser uma revista com uma orientação com bastante mais ação do que o Fábulas Antigos, embora o Fábulas Antigos tinha seus segmentos de ação, aqui segue aquela parada de espionagem, uma mistura de James Bond e... como é o nome? Ou com Tom Cruise, só tá me vindo, Missão Impossível. Os caras entram, tentam ir nas sorrateiros, atiram em que precisar, fazem altas manobras com veículos e feitos de ação para realizar as missões dele. Tudo entremeados com personagens mágicos e fabulosos, inclusive, mas tem um problema que, como a maioria das fábulas mais conhecidas foi usada à exaustão na revista Fábulas Normal, só sobraram fábulas menos conhecidas, que o autor vai tentando utilizar aqui, e também muitas fábulas antigas acabaram morrendo, então não tinha mais muito o que acontecer. Inclusive o John Hanson, acontece uma fatalidade com ele logo no início, então não se pode contar muito com ele para a história, embora talvez ainda poderia aparecer se não fosse um problema que eu vou mencionar. Mas eu quero dizer que eu achei a HQ muito legal. Eles souberam utilizar bem a premissa de fábula nessa nova ideia de ser uma coisa mais orientada à ação, conseguiram trabalhar bem o cenário, fazendo essa alteração de perspectiva, agora que o mundo mundano trouxe a questão mágica, trouxeram conceitos novos, como a Terra, agora que conhece a magia de certa forma, está buscando criar suas próprias fábulas com lendas urbanas que não eram fábulas anteriormente, estarem se formando e toda a questão de como esse mundo mágico agora está se adaptando ao mundo moderno que não tinha mágica nenhuma e desconhecia completamente a mágica e como as coisas estão se alterando. Isso foi feito de uma forma muito legal, os personagens continuam sendo muito bem tratados e eu não teria problemas nenhum em continuar lendo uma série de fábulas longas escritas pela essa dupla de autores. O problema é que a Vertigo não concordou comigo e cancelou a revista depois do segundo volume. E isso foi numa leva que eles estavam cancelando loucamente várias HQs com muito potencial, algumas das quais eu cheguei a falar aqui, como Sala Imaculada, Art Pops, que apesar de não ter curtido tanto, poderia ter trazido algo legal, Xerife da Babilônia, que realmente foi um crime do caralho, que eram obras com muito potencial, obras que tinham premissas muito boas, estavam sendo muito bem escritas, foram canceladas do tipo, termine aí no próximo volume e foda-se, dê seus pulos. E muitas não conseguiram finalizar tão bem, mas todas foram finalizadas daquele jeito. Até se conseguiram um mínimo de dignidade na finalização, ficaram daquela forma capenga de terminar, do tipo, não era para terminar aqui, era para ser uma história maior, era para ser uma história longa, ainda tinha muito mais a apresentar, ainda tinha fôlego para seguir em frente. E esse foi o caso de Fábulas também, eu acredito, porque esse primeiro volume foi muito legal e poderia ter muito pano para manga, poderia ter muitas ideias a serem desenvolvidas e ser uma parada muito mais longeva e eventualmente fazer tanto sucesso quanto sua antecessora. Não sei se o problema foi falta de sucesso ou essa crise que estava na Vertigo aí, que resolveram cancelar a porra toda e cancelaram um monte de revista que a Panini lançou. Eu fui comprando e descobrindo que eram ótimas obras e que foram canceladas prematuramente. Mas ainda assim foi um volume muito bem lido por mim, eu curti bastante a leitura, eu achei que poderia ter sido uma obra ruim, mas foi uma obra massa, eu gostei dos personagens, eu gostei da apresentação, eu gostei da história, eu gostei da estética e de basicamente tudo. É claro que não foi uma HQ fantástica, mas foi uma HQ muito boa em sua execução e que foi muito melhor do que várias coisas que o próprio Willigan... Peraí, eu, eu acho que talvez eu tenha confundido o nome do autor de Fábulas em algum momento, que agora me deu um branco. Bill Willigan? Eu acho que é Bill Willigan. Enfim, que o próprio autor de Fábulas escreveu para a revista dele, que foi decaindo com o tempo. Esse aqui, para sempre, realmente foi uma HQ legal e que trouxe Fábulas de volta ao jogo, mas que foi cortado pela Vertigo. Ainda assim, fica aí minha recomendação. É um encadernado de 6 edições que eu acho que vale a pena ser lido para quem curtiu a série Fábulas. Um pequeno retorno à antiga série que eu espero que de algum jeito o Vertigo dê um jeito de continuar aí, porque tava legal. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham curtido esse meu vídeo, que ficou mais do que eu esperava. E continue me acompanhando na próxima, que eu vou estar voltando com provavelmente Vagabond 15. E é isso. Quem não se inscreveu, se inscreva e etc, etc, blá blá blá. E até a próxima.